Cuidado com a hora vazia, sem objetivo, sem atividade. Nesse espaço, a mente engendra mecanismos de evasão e delira. Cabeça ociosa é perigo à vista. Mãos desocupadas facultam o desequilíbrio que se instala. Grandes males são maquinados quando se dispõe de espaço mental em aberto. Se por alguma circunstância surge-te uma hora vazia, preenche-a com uma leitura salutar, ou uma conversação positiva, ou um trabalho que aguarda oportunidade para execução, ou uma ação que te proporcione prazer. O homem, quanto mais preenche os espaços mentais com as ideias do bem, mediante o estudo, a ação ou a reflexão, mais aumenta a sua capacidade e conquista mais amplos recursos para o progresso. Estabelece um programa de realizações e visitas para os teus intervalos mentais, as tuas horas vazias, e te enriquecerás de desconhecidos tesouros de alegria e paz. Hora vazia, nunca. Virtude, quanto acontece à pedra preciosa lapidada, não surgirá no mostruário de nossas realizações sem burilamento e sem sacrifício. Se desejamos construí-la em nossos corações, é imprescindível não nos acovardemos diante das oportunidades que o mundo nos oferece. Sem resistência deliberada ao desespero, não entesouraremos a paciência. Sem controle do temperamento impulsivo, não alcançaremos a serenidade. Sem vitória sobre os répteis da dúvida ou da suspeita, em nosso campo íntimo, não edificaremos a fé. Sem renúncia, não experimentaremos o amor puro. Sem gentileza, não asilaremos a bondade. Sem o silêncio bem vivido, não atingiremos a harmonia mental. Sem espírito de serviço em favor dos semelhantes, não criaremos os valores da simpatia. Sem firmeza em nossas atitudes, não chegaremos ao conhecimento da verdade. Sem atenção para com a nossa própria consciência, não acenderemos a luz do respeito em torno de nós. Sem tolerância à frente da calúnia, não alcançaremos a fortaleza. Sem boa vontade, inutilmente apelaremos para o entendimento e para a união. Recordemos que o trabalho e a luta são os escultores de Deus, criando em nós as obras-primas da vida. Quem pretende, porém, a fuga e o repouso em débitos, certamente desistirá, por tempo indefinido, do esforço de aprimoramento, transformando-se em sombra entre as sombras da estagnação e da morte. Conta-se que o Senhor desejou levantar grande mansão, destinada à moradia de certo orientador de encargos complexos no mundo feliz, e para isso convocou alguma das virtudes do seu reino de sabedoria e de amor. Apareceu a geometria e escolheu o local no topo de um monte. Veio o cálculo e traçou os planos. Chegou o gênio das invenções e ergueu máquinas que garantissem a segurança e o conforto na construção. Surgiu o equilíbrio e orientou a formação de pisos e vigas
cornichas e paredes, tetos e mirantes. Destacou-se a higiene, que cuidou de tudo o que se reportava ao asseio. Veio a beleza e decorou o palácio com imagens e cores de elevada significação. A cultura entrou em atividade e organizou valiosa biblioteca. A prudência compareceu e guiou a fabricação de portas e chaves. A alegria apareceu e plantou belo jardim. Terminada a obra, o Senhor veio examiná-la, mas não pareceu satisfeito. Alguns dos aposentos eram sombrios, e depois do entardecer, a noite dominava todo o grande recinto. À vista disso, recomendou mais ampla cooperação dos cimos, e a administração dos céus enviou-lhe outra virtude que não pedia qualquer consideração. Abordou a paisagem, evitando os espelhos da popularidade e da fama, penetrou no castelo sem perder tempo e lá dentro esculpiu a tomada elétrica, retirando-se logo após. Desde esse momento, a vivenda, tanto quanto quisessem os moradores, convertia-se em soberbo espetáculo de luz. Multidões de curiosos cercaram a mansão, no intuito de algo perguntar a quem realizara semelhante prodígio. No entanto, não mais encontraram a mensageira. Souberam apenas que essa virtude trazia o nome de humildade. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa em mais esse encontro que reúne música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. Quando analisadas sobre a ótica das condutas humanas, certas disposições se destacam, sobretudo visando um bem maior ou ordem que reflitam em suas consequências a perfeita harmonia emanada pelo Criador, ordenador cósmico ao qual tudo se submete. O conjunto dos móveis de tais condutas estão em uma ordem de valor mais elevada, posto que demandam esforço para adoções de seus postulados pelos profitentes, os quais se obrigam a ajustar suas ações ordinárias, agora pautadas por tais diretrizes. Como alvo a ser alcançado, sobretudo aos que desejam corresponder aos anelos divinos, eles são indicadores importantes das transformações já obtidas pelo sujeito. Para falarmos sobre esse assunto, em nosso encontro em busca do sagrado, abordaremos o tema As Virtudes. Desde a antiguidade que filósofos propunham ser as virtudes reflexos perfeitos do Criador na criatura, qual se fossem os criados aqueles que emanam de suas almas tais disposições como símbolo de sintonia para uns, graça para outros. Agostinho de Hipona entendia as virtudes como proclamações ao divino amor. Em sua obra Confissões, quando trata sobre a moral da Igreja Católica, as retrata sustentando que as virtudes nada mais são do que amor perfeito a Deus. Como expressões de amor, algumas virtudes, como a caridade, que é amor doado inteiramente àquilo que é amado, a fortaleza, o amor que empodera, a justiça, o amor que age com a retidão, portanto governado corretamente, e a prudência, o amor sábio, escolhendo aquilo que favorece e rejeitando o contrário, são exemplos de virtudes. O objeto desse amor é nada senão Deus, o bem supremo, a mais alta sabedoria, a perfeita harmonia. Em Agostinho torna-se claro que sem amor, na sua mais pura forma, ágape e não eros, o entendimento do mundo e dos outros não é possível. O Criador, como conclamando as criaturas ao regaço paterno, favorece as almas com as disposições virtuosas, com as quais poderão alçar voos à transcendência, deixando para trás os hábitos pouco saudáveis e desarmoniosos, com os quais chafurdam na lama dos sofrimentos derivados dos maus pendores.
Dessa forma, Deus trata as tais virtudes, infusas nessas almas, estabelecendo caminhos para seu encontro, quais as teologais, a fé, a esperança e a caridade, as morais, direcionadoras de comportamentos quais a justiça, temperança, fortaleza, prudência, liberdade, etc., e as especulativas e práticas como a ciência e a arte, respectivamente. Dotados de tais atributos, teriam os homens, munidos da força atratora do amor perfeito a Deus, traçado o caminho possível ao seu encontro. A palavra virtude tem em sua etimologia a composição do termo latino virtus mais utis, que significa força, valor, coragem ou excelência, derivando por sua vez de vir, que significa homem ou varão. Como sentido estrito, refere-se à força moral, física ou pureza de caráter, sendo equivalente latino do termo arete, ou excelência. Todavia, embora associada a valores éticos e morais elevados em sentido prático, as virtudes estão associadas ao poder. Sim, conforme nos explica André Comte Sponville, virtude é poder e o poder basta à virtude. Segundo ainda esse autor, em seu pequeno tratado das grandes virtudes, quer seja um remédio ou uma planta, a ação virtuosa está em o poder de curar, na excelência com a qual o elemento virtuoso age, produzindo os efeitos dele esperados. A faca é virtuosa se cortar com precisão, independentemente do uso moral da faculdade, primorosa do ente virtuoso. A sua excelsa perfeição não perde a qualidade de que é portadora. Contudo, cada coisa teria em suas finalidades precípuas um grau máximo de virtudes associadas às suas qualidades funcionais, ou, em se tratando de perspectivas evolutivas, graus de potência a serem alcançados. Nas almas humanas, a virtude ou excelência aplica-se da mesma forma, porém, como reflexo das aquisições históricas, das ponderações sobre possíveis características associadas ao termo humanidade. A excelência associada às virtudes virou sinônimo de moral elevada. Diferente das facas que cortam virtuosamente nas mãos do exímio cozinheiro ou nos atos delituosos do assassino, no homem é virtuoso aquele que expressa em si graus elevados de moral, princípio norteador e parâmetro de avaliação no quanto de virtude há já imbuído na criatura humana. Dessa forma, as virtudes, aquisições e aperfeiçoamentos dos talentos humanos no campo da sua ação psíquico-social, das emoções e sentimentos, exercem seu poder de forma interna, coibindo ou retendo os resquícios que ainda estão latentes de movimentos em desalinho com a harmonia pretendida, associada à felicidade e ao prazer de viver. Além das oficiais fé, esperança e caridade, outras quais polidez, a compaixão, a misericórdia e a gratidão, para citar algumas, são espécies de virtudes que compõem o corolário das aquisições evolutivas de um espírito que galga espaços maiores em seu desenvolvimento. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, enaltecia o amor como a maior das virtudes, corroborando com Agostinho. Todavia, no caso paulino, o amor deveria ser como a chuva, que cai sobre os justos e os injustos, enquanto o doutor da igreja direcionava a Deus. Certamente que o sentido buscado por ambos era a profusão de um sentimento puro e perfeito agindo em nome do reto viver, denotando qualidades máximas dessa virtude. O caminho para a aquisição das virtudes é árduo e requer esforço. Projetadas no cenário futuro estão as expressões ultrafânicas, desejos de transcendência, encontro com o Criador. Essas são estímulos à resistência no campo dos embates entre as forças do bem e os arrastos dos vícios que permanecem ativos no inconsciente. No presente, as intestinas lutas de ajustes e acertos com os parâmetros virtuosos com os quais se quer vincular. E no passado, o que já foi internalizado e agora age como automatismo sem esforço maior de execução. No Livro dos Espíritos, na parte terceira da perfeição moral, as virtudes e os vícios aparecem como faces de uma mesma moeda. Na questão 894, quando perguntados sobre aqueles que agem virtuosamente sem maiores esforços, as entidades venerandas respondem:
Que os que não têm de lutar consigo mesmos é porque já realizaram o progresso, lutaram anteriormente e venceram. É por isso que os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço e suas ações lhes parecem tão fáceis. O bem tornou-se para eles um hábito. Assim, presta-se ao movimento, à sinalização do caminho, um objetivo maior que incentiva e fortalece. A força da resiliência e persistência, que também são virtudes, agindo em prol das demais, e as aquisições derradeiras consolidando em um mundo íntimo o que já é posse definitiva, denotando grau virtuoso sem esforço daquele que se aprimora no caminho desejado. A transformação do homem bruto em um homem virtuoso é esforço maior, para o qual devem debruçar-se as almas humanas, posto que é seu fim determinado a perfeição, revelação em existência do grande teor de virtudes adormecidas na essência de cada qual. Persistir é ferramenta, a excelência é meta, sabendo que, conforme nos diz André Luiz, em Os Domínios da Mediunidade, usando a alavanca da vontade, atingimos a realização de verdadeiros milagres. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades pra fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar, e assim será. Os campos se abriram em flores pintadas, em tonalidades incomparáveis, sob o beneplácito da estação primaveril. Saí à busca as mais lindas flores para enfeitar nossa mesa, pois aguardava a tua chegada. Tinha a certeza de que em breve o nosso encontro estaria sendo brindado com especiais celebrações de afeto. Quando, porém, cheguei à casa, deparei-me com as malas e teu rosto soturno a fitar-me entristecido. Recebi o choque de tua sentença me expulsando, como se eu fosse a mais rude de tuas companhias. Quis que me ofertasses a devida explicação, mas percebi que entre a frieza e o desprezo saltara de tua atitude uma agressividade injustificável. Olhei debalde as flores que busquei no campo das mais sinceras afeições e pude apenas depositá-las ao chão, pois nem mesmo a porta do teu afeto pude adentrar para o entendimento entre nossos corações. Observei a parede onde o nosso retrato significava um dos momentos mais felizes do nosso encontro espiritual com a plenitude. Mas tu o havias retirado sem qualquer consideração. Parecia, em todos os cômodos da casa, que buscaras apagar quaisquer sinais de nossa convivência feliz, rechaçando-me não apenas como tua companheira fiel, mas também por certas lembranças de uma vida de muitas alegrias que compartilhamos juntos. Ó, meu amado,
Bem te compreendo, para não me indignar com teu gesto infantil. Não será porque me deixas à míngua, sem teto ou sem paragem, que me esquecerei de ti. A sombra que te envolve agora será dissipada no porvir. Recordo-me do último baile e de nossa mais profunda dança. Eras criança feliz em meus braços e eu tua dama, de luz profundamente entregue aos teus sentimentos. Se o teu coração te levou aos antros da ilusão e a torpe soberba te seduziu com os cânticos da prepotência orgulhosa, atendendo a teus caprichos nefastos, afastando-te de mim, nada te culpo, meu bem-amado. Prefiro olhar-te com a mesma afeição dos tempos felizes em que convivemos, para que tu guardes a lembrança de que esta nossa separação é breve e temporária. Estarei tomando o trem rumo à estação de tuas lembranças felizes e não sairei de lá enquanto o teu convite espontâneo não me chamar ao regresso tão esperado. Não te desesperes, porém, meu amado, se tomando consciência do que fazes agora, cair em ti próprio em algaraviado arrependimento. Não te permitas o remorso culposo. Busca antes a minha presença sem medo. Toma o trem da reparação sem receios e vem ao meu encontro. Eu estarei te esperando sempre, pois na certeza de que chegarás até mim na hora mais escura de tuas emoções, eu guardar-te-ei, amando-te sempre. Tua irmã, Caridade. O santo não condena o pecador, ampara-o sem presunção. O sábio não satiriza o ignorante, esclarece-o fraternalmente. O iluminado não insulta o que anda em trevas, aclara-lhe a senda. O orientador não acusa o aprendiz tateante. A ovelha insegura é a que mais reclama o pastor. O bom não persegue o mal, ajuda-o a melhorar-se. O forte não malsina o fraco, auxilia-o a erguer-se. O humilde não foge ao orgulhoso, coopera silenciosamente em favor dele. O sincero a ninguém perturba, harmoniza a todos. O simples não critica o vaidoso, socorre-o sem alarde sempre que necessário. O cristão não odeia nem fere, segue ao Cristo, servindo ao mundo. De outro modo, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz. A natureza ainda exuberava em festivas onomatopeias quando Lourenço, debilitado em suas forças, dava os últimos passos na direção da existência. Filho de uma geração de boêmios, fora ilustre convidado nos festins de finais de tarde, onde os folguedos juvenis, irrigados na bebida farta, eram em primazia a atração maior dos frequentadores. Vida pacata, porém tranquila, via no labor motivo para execração a cada instante. Para ele, trabalho era filho do tripalho, um instrumento de verdadeira tortura, castigo divino imposto ao homem em tributo à sua queda moral. Dias e dias passavam inclementes, sendo os ébrios encontros os motivadores maiores dessa existência sem muita graça. Por vezes clamou a deusa da morte que ele viesse acudir, dado o vazio causticante a lhe corroer a alma, porém, logo chegavam os companheiros em alegrias superficiais e, imerso nas algazarras e zombarias, eis que Lourenço partia para mais uma noitada de desgaste físico em nome do extenuante prazer.
Como tudo tem seu preço, Lourenço viu apequenar-lhes as forças que o mantinham na ativa, reduzindo cada vez mais o empenho em atuar socialmente, deixando a desídia tomar conta do que antes fora responsabilidade, arcando com as funestas consequências com as quais haveria de viver a partir dali. Desempregado, sozinho e com saúde fragilizada, eis o cenário da derrocada do pobre Lourenço. Naqueles momentos finais, perdia-se em devaneios ante a janela posta ao lado da cama, em um quarto silente, quase os típicos das ausências, deixando a consciência viajar pelas estradas empoeiradas do tempo, em um gesto derradeiro de profícuas avaliações. Viu a pequena cidade onde houvera nascido, seus pais paupérrimos dedicados ao trabalho incessante, sem espaço para qualquer descanso. Percebeu que desde cedo a solitude o acompanhava no roteiro, traduzindo em vocábulos ausentes aquelas palavras que confortavam as almas dos cansados. Em sua vida, entretanto, o silêncio predominava, imperando a menos-valia a lhe corroer as entranhas. Cresceu assim, frágil, distante, até que, na juventude, desenvolveu as habilidades da retórica, com a qual haveria de impressionar os salões dos divertimentos com declamações e digressões filosóficas que, para os apequenados do saber, pareciam áulicas gotas de sabedoria descidas do céu, embevecendo a incauta turba com palavras eivadas de emoção. Foi com esse talento que conquistou, nos primeiros anos da juventude, lugares especiais e assentos em jornais, revistas e no comércio, onde as habilidades adquiridas foram encaixadas perfeitamente, pelo que iniciou pequena fortuna de amoedados tais que pela primeira vez sentia os ventos da prosperidade sorrirem em sua direção. Como se não bastassem os atributos de orador inflamado, Lourenço carregava em si os traços da resiliência. Aquele corpo franzino era qual um tanque de guerra, quase inexpugnável às virulências dos ambientes insalubres em que fora instado a frequentar. O caráter resiliente do jovem era tal que dias de tristeza significavam tempos novos, motivo pelo qual era comum vê-lo sorrir ante momentos difíceis, os quais fariam corar qualquer outro, menos ele, forte e resoluto, para quem tudo parecia indicar pródigas colheitas em campo de difícil trato. Mas o que fizera o próspero tribuno, alguém que se podia ler a palavra fracasso em qualquer perspectiva que se pudesse observar? Tinha tudo para dar certo, mas vendo ali, jogado qual mísero abandonado, por certo, outras possibilidades deveriam ser consideradas. A vida de Lourenço mudou quando, imaginando que estava tudo certo, permitiu-se levar aos caprichos da vaidade, encetando caminhos na direção das tavernas e dos lupanares. Sentia-se empoderado com tantos atributos, que, por certo, nada haveria de afastá-lo das benesses que sua matéria pode conceder. De passo em passo foi deixando-se contaminar por incentivos menos nobres, caindo na derrocada lenta e gradual, a qual culminara em aquele instante onde o relógio dava as últimas badaladas, encerrando o ciclo da sua vida no planeta. As forças já iam se esvaindo em tom finalístico quando uma silhueta se lhe apareceu abeirando o leito modesto em que se encontrava. Aprumando as últimas forças que lhes restavam, abriu os olhos e falou generoso à senhora que lhe prestara a graça da visita. Amiga, vejo que vens ao encontro deste réprobo que viaja na direção dos infernos, porquanto fiz-me ébrio e a partir desse instante tornei-me guardador infiel das riquezas a mim confiadas. Se tivesse distribuído as moedas que aqui recebi, por certo não me encontraria em estado de tal penúria moral. A senhora apresentou-se como sendo Lourdes, acolhendo as derradeiras palavras de Lourenço profundamente emocionada, visto que, em muito tempo, era esse o gesto de maior lucidez do seu tutelado. Aproximou-se em tom acolhedor e, sorrindo, falou: Lourenço, por acaso pensas que tuas moedas eram tua riqueza? É para ti possível que as moedas do mundo sejam capazes de apagar os desígnios inexoráveis das vidas de culpas e ressentimentos na qual estamos todos imersos? O moribundo, alcançando o tom das palavras da mentora, respondeu: Nada fiz de proveitoso em minha vida desgraçada.
Não fui capaz de ajuntar moedas nem suficientes para uma velhice saudável, com a qual pudesse morrer com dignidade. Saio de mãos abanando como assim cheguei. A senhora volveu a destra na direção de Lourenço, tentando acalmá-lo, interrompendo-o de pronto. Engana-se, filho querido. Os valores com os quais acumulamos tesouros na terra não são a prata ou o ouro, que a ferrugem pode corroer, que as pragas podem destruir e os ladrões podem roubar. Todas as almas são repositórios de virtudes, essas sim, verdadeiras gemas preciosas com as quais haverá de adentrar nos reinos gloriosos qual príncipe conquistador da tua própria alma. Se queres saber por que te encontras em tal estado, volve a consciência e verás que, com segurança desidioso, deixaste os valores concedidos a ti pelo Criador serem subtraídos pelo ego displicente, pela volúpia desmedida e pela ausência de amor a si mesmo. Sem eles, tornaste-te miserável no campo da vida, por cujos analgésicos anelou, descobrindo mais tarde que fora alvo de taumaturgos que lhes enganaram os sentidos, roubando de tua vida o valoroso tempo, com o qual deverias ajustar-se na conduta que acumula virtudes, fortalecendo-se para disposições maiores. Virtudes? Perguntou Lourenço inquieto. Quer dizer que algo tão singelo poderia ter me poupado dessa vida intérmina de sofrimentos? Sim, adio, a mestra compassiva, foste pobre em moedas, dado veio de ouro, que desprezaste em tua natureza. És pobre porquanto menoscabou o que de melhor lhe foi concedido, e, portanto, entrarás pelas portas do reino. Sorverás a taça do arrependimento até que estejas em condição de voltar à terra, pronto para reconhecer o quanto de virtudes poderá lhe ser concedido. Lourenço aprumou-se no leito, aguardando os últimos procedimentos da separação da sua alma, fato que se deu em mais algumas horas. Resoluto partiu, ciente de que fora infiel depositário dos diamantes divinos, porém, pela infinita bondade do Pai, haveria de voltar, desenterrando para sempre o tesouro das virtudes que houvera escondido de si mesmo. Deus, Cristo e caridade. Deus, Cristo e caridade. A nossa alegria é vem e vem do Evangelho, companheirismo tem, acolhe o novo e o velho na nossa bandeira. Deus, Cristo e caridade. O anjo é Ismael, soldado fiel do céu do Brasil. Cristianismo redivivo, juntos na mesma fé, no amor e na tarefa. O Espiritismo é o livro da promessa, céu da renovação, espírito da letra. Agradecidos damos as mãos, como bons cristãos, amigos e irmãos. Jesus Cristo cada vez mais vivo. Deus, Cristo e caridade. 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 Se aspiras outro caminho para a vida em tempestade, abraça novo roteiro no campo da caridade. Ao seio do esquecimento, tristezas e mágoas lança, vestindo todo desejo
na túnica da esperança. Conserva nos compromissos a consciência de pé e arrima-te valoroso no bastão da própria fé. Fortificado, prossegue sem paixões naquilo ou nisso, acendendo em toda parte os júbilos do serviço. Para estender no caminho a luz da felicidade, aceita sem discutir as sugestões da humildade. Diante dos que te firam alma, sonho e coração, faze de cada amargura um cântico de perdão. Combatendo a ignorância, que é noite no pensamento, aprimora-te no estudo, buscando o discernimento. Persevera no trabalho, que aperfeiçoa e ilumina, respeitando em tudo e em todos o culto da disciplina. Atende à simplicidade por brilho da natureza, alongando onde estiveres a bênção da gentileza. Se a provação te aparece, aceita-lhe o golpe e vence-a, empregando em toda parte a força da paciência. Nesses tesouros sem ouro do dever que nos governa, encontraremos em Cristo o amor para a vida eterna. Na antecâmara do céu, 3 almas se reuniam à espera do anjo Passagem, que, por fim, veio atendê-las no etéreo limiar. Uma em veste branca, outra em traje dourado e a última numa roupagem muito escura. A primeira, ostentando nívea túnica, ataviada de lindas guirlandas, erguia a desassombrada cabeça e dizia, sem palavras: quem mostrará maior pureza que a minha? O mensageiro acolheu-a com a bondade e abriu-lhe a porta de acesso. Contudo, ao transpô-la, como que aturdida por invisíveis raios, a entidade recuou e ela então exclama: não posso, não posso. Disparando interrogações ao vigilante fiscal, explicou-se este de maneira muito afetuosa. Realmente, envergas o manto lirial, mas o teu coração permanece pesado e escuro. A beleza de tua veste não representa virtude, porque te acovardaste ante a luta. Salvaste as aparências à custa do suor alheio. Outros choraram e sofreram para que te mantivesses na pureza externa. Volta ao mundo e santifica o vaso do sentimento. Adiantou-se a segunda entidade, exibindo dourada coroa na fronte. De aspecto grave, na bela túnica jade em que se envolvia, pensava: quem saberá mais do que eu? Do sagrado pórtico, no entanto, retrocedeu com expressão de terror e, fazendo perguntas ao anjo, dele ouviu novos esclarecimentos. Mostras a glória do saber, mas o teu coração jaz inerte e enregelado. Adquiriste a palma da ciência, todavia, como pudeste esquecer o labor dos que padecem pela exaltação do bem? Torna à casa dos homens e acorda para a compaixão, para o auxílio e para a caridade. Logo após, a terceira aproximou-se hesitante, atendendo ao chamado que o emissário do alto lhe dirigia. Trazia à fronte
humilhada e a vestidura coberta de lama e de cinzas. Abeirou-se em lágrimas do milagroso portal, exclamando consigo: Senhor, que será de mim? E se colocando, porém, à frente das forças que fluíam da abertura, claridade radiosa se fez em torno dela, e o que era barro e fuligem transformou-se em luz que parecia nascer-lhe do peito, no imo do coração transformado em sol. A alma estática e venturosa partiu, demandando os resplandecentes cimos. E porquanto as duas almas incapazes da subida lhe dirigissem novas inquirições, o funcionário angélico esclareceu: vimos agora um coração diligente na obra do amor universal. Aquele viajante que ora se dirige para o trono eterno veio até nós em condições que nos pareciam desfavoráveis. No entanto, a lama que lhe extravasava das mãos e dos pés, a nuvem de pó que lhe cobria o rosto e os braços, enegrecendo-lhes as vestes, eram os remanescentes da calúnia, da ironia, da maldade e da ingratidão que lhe foram atiradas na terra por muitos e que ele suportou com muita paciência durante um longo tempo na obra da fraternidade entre as criaturas. As úlceras que lhe abriram uma alma ditosa, porém, transubstanciaram-se em pontos de sintonia com a luz celestial que nele se inflamou vigorosa e sublime, descortinando-lhe o caminho da imortalidade. Determinada justiça receba cada um de acordo com as suas obras. E enquanto o obreiro aprovado se elevava célere no infinito, a alma branca e a alma dourada volviam ao mundo da matéria espessa, a fim de se diplomarem convenientemente no aprendizado divino do fazer e servir. Em companhia da esperança. O dia amanheceu cinzento ante as brumas da manhã. Notei que tu ajoelhavas em franco desespero no sepulcro de tua saudade desesperadora. As lágrimas corriam quentes pela face e o sorriso mais parecia um esgar de profunda revolta, pois não ouvia de tua boca uma expressão sequer de oração ou de fé no porvir. Esperei que te recordasses de minhas palavras quando falávamos que além da vida na terra há um horizonte sem fim de infinita misericórdia. Ao contrário, o clima em que te encontravas no vazio existencial do cemitério das emoções fez com que, diante do túmulo de tuas recordações, só existissem a dor e a revolta. Ó amado, o que pensas que me tornei? Não sou o cadáver que se expirou para os olhos do mundo. Vivo mais viva do que antes e choro por ver-te tão distante de mim. Que dor é a mais pungente senão aquela que tu te mantens vivendo na incompreensão dos desígnios perfeitos do Criador, não aceitando as determinações perfeitas e naturais da celeste vontade. Eu te observo prostrado e vencido por tua própria incredulidade, como se todas as minhas sugestões e reflexões fossem atiradas ao chão, desprezadas pelo teu sentimento de dor e indignação. Olha além do pueril tempo em que tu te debates, amado de minha alma. Não percebes que tudo em derredor é um hino de vida perene, além da densa matéria das paixões?
Agradeço-te o carinho das flores que depositaste na tumba de tua saudade. Mas onde jazem as flores da esperança a nascerem em teu próprio coração? A nossa filha deseja ver-te preenchido com a mesma esperança de antes da minha viagem, mas tu não te dispões ao burilo da coragem e te deprimes na inação injustificável. Volta para casa, a casa dos sentimentos. Abraça a filha de nossa alma, a fé inabalável que te aguarda em ti mesmo, deseja o abraço amoroso de serenidade para apacentar toda a revolta que ainda jaz em ti. Eu te acompanho mais próxima do que antes, pois agora que a prova da dor te lançou as reflexões da vida imperecível, sinto-me exultante em poder inspirar-te a cada passo, até nossa completa união imortal. Despeço-me na profunda certeza de que me sentirás no exato momento em que, de fato, me buscarás pelas vias do coração. Abranda o túmulo de tuas lamentações e não te demores no cemitério das recordações dilacerantes. Eu te aguardo além das dimensões da revolta e incompreensão, para abraçar-te para sempre no reino da paz. Tua irmã, Esperança. Ele no sepulcro, mas Ele que nos achou pelo caminho. Por 3 vezes o neguei covardemente, mas Ele me esperou com um banquete. Quando Ele entrou em minha casa, quando Ele sarou minhas feridas, quando Ele matou a minha sede, eu contemplei virtude. Os campos se abriram em flores pintadas, em tonalidades incomparáveis, sob o beneplácito da estação primaveril. Saí à busca as mais lindas flores para enfeitar nossa mesa, pois aguardava a tua chegada. Tinha a certeza de que em breve o nosso encontro estaria sendo brindado com especiais celebrações de afeto. Quando, porém, cheguei à casa, deparei-me com as malas e teu rosto soturno a fitar-me entristecido.
Recebi o choque de tua sentença me expulsando, como se eu fosse a mais rude de tuas companhias. Quis que me ofertasses a devida explicação, mas percebi que entre a frieza e o desprezo saltara de tua atitude uma agressividade injustificável. Olhei debalde as flores que busquei no campo das mais sinceras afeições e pude apenas depositá-las ao chão, pois nem mesmo a porta do teu afeto pude adentrar para o entendimento entre nossos corações. Observei a parede onde o nosso retrato significava um dos momentos mais felizes do nosso encontro espiritual com a plenitude. Mas tu o havias retirado sem qualquer consideração. Parecia, em todos os cômodos da casa, que buscaras apagar quaisquer sinais de nossa convivência feliz, rechaçando-me não apenas como tua companheira fiel, mas também por certas lembranças de uma vida de muitas alegrias que compartilhamos juntos. Ó, meu amado, bem te compreendo, para não me indignar com teu gesto infantil. Não será porque me deixas à míngua, sem teto ou sem paragem, que me esquecerei de ti. A sombra que te envolve agora será dissipada no porvir. Recordo-me do último baile e de nossa mais profunda dança. Eras criança feliz em meus braços e eu tua dama, de luz profundamente entregue aos teus sentimentos. Se o teu coração te levou aos antros da ilusão e a torpe soberba te seduziu com os cânticos da prepotência orgulhosa, atendendo a teus caprichos nefastos, afastando-te de mim, nada te culpo, meu bem-amado. Prefiro olhar-te com a mesma afeição dos tempos felizes em que convivemos, para que tu guardes a lembrança de que esta nossa separação é breve e temporária. Estarei tomando o trem rumo à estação de tuas lembranças felizes e não sairei de lá enquanto o teu convite espontâneo não me chamar ao regresso tão esperado. Não te desesperes, porém, meu amado, se tomando consciência do que fazes agora, cair em ti próprio em algaraviado arrependimento. Não te permitas o remorso culposo. Busca antes a minha presença sem medo. Toma o trem da reparação sem receios e vem ao meu encontro. Eu estarei te esperando sempre, pois na certeza de que chegarás até mim na hora mais escura de tuas emoções, eu guardar-te-ei, amando-te sempre. Tua irmã, Caridade. Se uma criatura possui enorme fortuna, podendo desmandar-se na prodigalidade ou na avareza, e busca empregá-la no bem-estar e no progresso, na educação e no aprimoramento dos semelhantes, se dispõe de autoridade com recursos para manejar a própria influência em seu exclusivo proveito e procura aplicá-la no auxílio aos outros, se sofre acusação indébita com elementos para justiçar-se do modo que considere mais justo e prefere esquecer a ofensa recebida, reconhecendo-se igualmente passível de errar, se já efetuou em favor de alguém todos os serviços ao seu alcance, recolhendo invariavelmente a incompreensão por resposta e prossegue amparando esse alguém através dos meios que se lhe fazem possíveis, sem exigência e sem queixa, essa pessoa ter-se-á colocado evidentemente a cavaleiro das piores tentações que lhe assediavam a vida. Todos nós, os espíritos em evolução e resgate nas trilhas do universo, recapitulamos as experiências em que tenhamos falido
À vista disso, todas as provações na escola terrestre assumem a feição de ensinamentos e testes indispensáveis. Há quem renasça mostrando a extrema beleza física a fim de superar inclinações ao desregramento. Carregando um cérebro privilegiado para vencer a vaidade da inteligência, detendo valiosa titulação acadêmica de modo a subjugar a propensão para o abuso, ou exercendo encargos difíceis nas causas nobres, de maneira a extinguir os impulsos de deserção ou deslealdade. Cada qual de nós, no internato da reencarnação, é examinado nas tendências inferiores que trazemos das existências passadas, a fim de aprendermos que somente nos será possível conquistar o bem, vencendo o mal que nos procure, tantas vezes quantas necessárias, mesmo além do débito pago ou da sombra extinta. Fácil, pois, observar que sem a presença da tentação, a virtude não aparece, e assim será sempre, para que a inocência não seja uma flor estéril e para que as grandes teorias de elevação não se façam sementes frustras no campo da humanidade. Ó Deus Todo-Poderoso e Onisciente, sem começo nem fim, Tu que és a fonte, o sustentáculo e o recompensador de todas as virtudes, permita que eu possa permanecer firme no fundamento da fé, abrigado pelo inexpugnável escudo da esperança e adorando com as vestes, a qual me encontro nesse momento, a caridade. Permita que por meio da justiça eu me submeta a Ti, Senhor. Pela prudência eu evite as insídias de todo o mal, de tudo aquilo que me leve ao abismo. Pela temperança eu possa exercer a moderação e pela fortaleza que eu tolere todas as adversidades com paciência e tranquilidade. Permita-me, Senhor, que eu possa compartilhar generosamente com os que nada têm as coisas boas que possuo, e que eu não me envergonhe, Senhor, de pedir aos outros aquilo que ainda não possuam. Que eu sempre possa julgar corretamente os erros que cometo e que eu aceite com calma tudo aquilo que venha para que eu possa crescer e me transformar em alguém melhor. Que eu jamais sinta inveja do que os outros têm e que eu sempre te agradeça, Senhor, por todas as coisas que me dás e todas as oportunidades que eu tenho nessa existência. Não me deixe agir impulsivamente, nem fugir das coisas que porventura me dão trabalho, para que não comece a agir antes de estar preparado e que eu não abandone o que estava fazendo antes de terminar. Senhor, que vive e reina comigo e com todos aqueles que estão no mundo nesse momento, que seja pelos séculos dos séculos. Amém.